O verão que eu quase beijei o irmão do meu noivo. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente tá aqui pro nosso sofrimento semanal de falar de o verão que mudou a minha vida. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo, que a gente ainda tem 5 episódios nessa terceira e última temporada. Depois de um 5º episódio cheio de emoções, onde a gente teve a oportunidade de ver as coisas pela visão do Conrad, que inclusive já se tornou o episódio mais bem avaliado da série e também um dos vídeos da série mais assistidos aqui do canal. Então, se você perdeu essa análise, que modéstia à parte foi uma das melhores que eu já fiz até hoje, vai lá pro vídeo da semana passada assistir, que eu juro, tá valendo muito a pena. Mas essa semana a gente volta pra nossa história normal, digamos assim, narrada pela Belly, e com um foco bem grande nesse casamento da Belly e do Jeremiah, que cada vez mais parece fadado ao fracasso. Primeiro de tudo, eu queria falar assim, a gente já sabe que a quantidade de pessoas sem noção que poderia usar uma terapia nessa série é infinita, né? Todos os personagens poderiam passar por isso. Mas, gente, eu não sabia se eu sentia raiva ou vergonha da Belly no começo do episódio, dormindo na casa do pai do Jeremiah, simplesmente não fazendo o mínimo. Tudo bem, né, que ela tá lá 2 semanas e também já não devia estar 2 semanas, mas se você tá na casa de uma outra pessoa, né, o mínimo é você limpar as suas coisas, né, a sua sujeira que você coloca ali, o seu cabelo do ralo, né, da pia, você não mexer nas coisas das outras pessoas. Então, assim, o Adam é o pior personagem da série inteira? Provavelmente, entendeu? Ele é um homem desprezível, tóxico, entendeu? Sem noção, como a gente viu. Então, de repente, né, a coisa da falta de noção está presente em todos os personagens. Mas, assim, não é possível que a sua mãe, não é possível que a Laurel não tenha te dado um pouco mais de noção. Faz sentido, né, o que tá rolando entre ela e o Jeremiah nessa temporada, porque eu tava assim, tá, o Jeremiah tá sendo muito sem noção, mas e a Belly? Bom, aparentemente a Belly é tão sem noção quanto, né? A gente vai fazer o quê em relação a isso? Porque dá vontade de dar uma puxada de orelha nessa menina, que daí não é criança, né? Se ela tivesse seus 16 anos, eu ainda passaria um pano. Médio, né? Porque eu tenho certeza que a Laurel não aceitaria isso nem se ela tivesse 5 anos, mas aí você fala, é uma criança, né? Ela tá ali pensando, vivendo a vida dela, ela esquece de pensar nesse tipo de coisa. Agora, 21 anos nas costas, querendo se casar e ter a sua própria casa, senhora, olha como você se comporta na casa dos outros. Vamos prestar atenção? Vamos prestar atenção, pelo amor de Deus? Olha, já começou me irritando. Nada é tão ruim que não possa piorar. E aí o Jeremiah, ele resolveu dar um truco, né? Se a Belly tava ali no 12 me irritando, o Jeremiah falou, então presta atenção no que vai acontecer agora. E aí, né? O que foi? Eles procurando apartamento e chegando no apartamento que claramente era um apartamento maravilhoso, que claramente era um apartamento dos sonhos, né? Tipo assim, até o próprio corretor, eu sei que os corretores sempre falam isso, né? Mas até o próprio corretor falou, não é comum esse apartamento tá livre, né? A gente não aluga para estudantes normalmente. E aí o Jeremiah vai me falar na frente do corretor que ele, na verdade, tem um outro cartão de crédito e que ele não conseguiu manter esse cartão de crédito porque ele não tem dinheiro, porque ele não ganha o próprio dinheiro, sendo que o pai dele paga o cartão de crédito dele. E nem isso foi o suficiente. Jeremiah, meu anjo, o que está acontecendo? A essa altura não é nem que tá difícil defender, é que tá quase impossível. Mas esse foi um episódio também muito importante para expandir alguns paralelos entre Jeremiah e o Adam. E sim, eu sei, é triste. A gente tá, né, falando aqui que o Adam é o pior personagem da série, eu acho que ele é extremamente sem noção, né? Ele é um cara que não tá presente em nada, ele é um escroto. Então, lá no 5º episódio, a gente tem o Jeremiah pedindo pra Belly pra aceitar, então, as condições do Adam sobre o casamento, fazer o casamento no clube, né, que é o clube, enfim, que inclusive foi o clube de debutante da Belly, né? E aí quem ajudaria nisso é a Kaylee, que é a amante do Adam. Que assim, a gente sabe que Jeremiah não sabe sobre o caso que o Adam teve com essa mulher, enquanto ele ainda estava com a Susana, né? Logo que eles descobriram sobre o câncer da Susana. Então a gente sabe que isso tem um flashback lá da 2ª temporada. Eu não me lembro se eu falei isso no último vídeo, porque eu tinha tanta coisa pra falar que eu não me lembro se eu entrei nesse quesito. Mas enfim, né? Tem esse flashback que o Conrad, ele fala que ele descobriu porque ele ouviu a Susana e o Adam discutindo e falando sobre isso. Ele conta isso pra Belly. E aí nesse episódio a gente descobre então que todo mundo sabia, né? Menos o Jeremiah. Então no caso a Laurel obviamente sabia, né? Ela era a melhor amiga da Susana, então obviamente ela sabia disso. O Conrad sabia, a Belly sabe e o Jeremiah não sabe. E provavelmente
provavelmente o Steven não sabe, mas aí também, de repente, não é muito da conta dele. Bom, então a gente já sabe que o Jeremiah, ele tá colocando uma mulher que ativamente, né, foi amante do pai dele pra organizar o casamento dele depois daquela pataquada com a Lacey e a traição / não traição, né? Inclusive ficaram bravos comigo porque eu chamei de pseudo-traição, mas é porque assim, quando a gente olha letra por letra, não foi uma traição dita assim, mas foi uma traição da confiança de qualquer maneira, né? Enfim, isso aí já tava bem ruim, essa situação. Aí, primeiro, Jeremiah, então, vai descobrir nesse episódio, na verdade, ele vai descobrir que o pai dele tá tendo um lance com ela, né? Então, ele tá ali, ele quase entra no escritório, vê os dois ali conversando de um jeito bastante suspeito, né? Uma coisa meio tipo assim, será que você conversa dessa forma, assim, tão próxima, né, da pessoa, quando você não tem nada com ela? Talvez não. E aí, enfim, né, daí ele entra lá, dá os negócios, e aí ele agradece a Kaylee pela ajuda dela no casamento, que ela tem resolvido várias coisas do casamento, blá, 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 tal. E aí, depois, quando a gente tem a cena do carro, onde tá o Adam, o Conrad e o Jeremiah, o Adam, como o cínico, entendeu? O escroto cínico que ele é, vira e fala, quero levar alguém no seu casamento, estou apaixonado. E a cara do Conrad nessa cena é impagável, porque ele tá tipo assim, não é possível que esse homem está fazendo, não é possível que esse cara está fazendo isso agora, não é possível. E aí a gente tem mais uma demonstração desses paralelos entre o Jeremiah e o Adam, nessa cena também, né, quando, enfim, o Jeremiah pergunta se o Conrad vai levar alguém, ele fala que não. Eu tava torcendo pra ele levar a Agnes, confesso, mas aparentemente não levará ninguém. Aí o pai dele fala, porque daí você pode pegar uma das madrinhas, nananã. Daí ele fala, não, nada a ver, eu vou voltar pra Califórnia depois dele, por isso mesmo. Né, aquelas atitudes de homens tóxicos. E o Jeremiah, tipo assim, é isso aí. Eu, tipo assim, senhor. Não. É um episódio também pra, ao mesmo tempo, traçar esses paralelos e mostrar o quanto o Jeremiah almeja agradar o pai dele, e ele acredita também que tendo certas atitudes e que falando de determinada forma e que agindo de determinada forma, isso vai garantir pra ele, né, essa aprovação que ele tanto busca no pai dele, que claramente já tem uma opinião muito clara formada sobre ele e que essa opinião não vai mudar. Então, é uma batalha muito triste que a gente vê, né, eu pelo menos fico triste com o andar da carruagem nessa situação, porque eu acho que, óbvio, né, independente de problemas, independente de questões de tá certo ou de tá errado, eu acho que tudo que um garoto quer, principalmente, né, é a aprovação do pai dele, é o pai dele se sentir orgulhoso dele, e eu acho que depois de tantos episódios, principalmente nessa terceira temporada, o Adam tá mais presente, né, agora que a gente, de fato, não tem a Susana, e que a gente tem visto mais dessa dinâmica entre eles e o pai, eu acho que fica muito claro que o Adam, ele não está disposto a mudar a opinião dele sobre o Jeremiah. Independente, né? Eu acho que, óbvio, o Jeremiah fez coisas que não são defensáveis. Eu acho que o Jeremiah tem atitudes que são absurdas. A gente sabe que ele já tem essa atitude em relação a um dos filhos dele há muito tempo, né? E que esse tipo de coisa foi exatamente o que afastou ele e o Conrad. Então, na verdade, ele só tá repetindo atitudes que ele sempre teve. Assim, o Adam é uma péssima pessoa. Mas ele ainda assim é pai dos meninos. Então é compreensível que eles busquem essa aprovação, né? E o Conrad, obviamente, ele tá num outro ponto da vida, num outro momento da vida, mas ainda assim a gente vê pela forma com que ele hesita em contar pra família, né? E principalmente pro pai dele, que ele perdeu o emprego, que ele, né, falhou em alguma coisa. Então a gente sabe que existe isso, mas que o Conrad, ele já tá um pouco mais pro lado de lá, né? De tipo assim, obviamente ainda se importar com a opinião do pai dele sobre ele, né, e de, tipo, o pai dele vê ele como uma pessoa que é menos do que perfeita. Isso, inclusive, foi um tópico, né, de conversa entre o Conrad e a Belly no 5º episódio, mas a gente também entende que o Conrad, ele já tá um passo pra lá, principalmente porque o Adam, ele claramente se interessa mais pelo Conrad, né, se orgulha mais do Conrad, vê mais potencial no Conrad, pelo fato do Conrad ser mais estudioso, mais certinho, né, dele sempre ter tido uma personalidade bem diferente da personalidade do Jeremiah, que sempre teve essa coisa de ser festeiro, baladeiro, que quer curtir a vida, né. Então o Adam, eu sinto que talvez até ele próprio tenha essa impressão, né, que ele é mais o Jeremiah é mais ele, mas ele gostaria de ser mais como o Conrad, né, que talvez o Conrad seja um pouco mais próximo do que a Susana era, mas também médio, né, uma mistura das duas coisas, mas também do seu próprio jeito. Então eu acho que é um caso pra terapia
em família, talvez, pros três, né? Porque é muito complexo ver essa dinâmica de relação. O próprio Jeremiah tentando encontrar brechas pra ter algo em comum com o pai, né? Pra falar com o pai sobre alguma coisa. Esse negócio do casamento claramente aproxima eles, e Jeremiah fica tentando usar isso também pro pai dele dar uma migalha de atenção pra ele, né? Então ele pergunta lá sobre a lã ou a seda na cena que eles estão testando os ternos, né, do casamento. E aí o pai dele fala sobre, nossa, como ele, quando fez o primeiro terno dele, ele não sabia de nada, e ele nananana, e aquela coisa meio tipo assim, ai, olha como eu sou foda. E aí o Jeremiah faz essa pergunta, ele responde, e aí o Jeremiah tenta engatar ali numa conversa, mas o Adam já tá interessado no Conrad e vai lá. Eu acho que é muito simbólica essa cena também, porque num casamento, a gente vai ver, óbvio, né, a mãe com a noiva e o pai com o noivo, tendo essa relação de tipo ir lá, ver o terno, né, ajeitar o terno, falar, ai, como você tá bonito e tal. E eu acho que essa cena, ela é uma cena muito clara pra representar não só essa dinâmica familiar que é completamente quebrada entre os três, né? E como o Adam, ele sempre favorece o Conrad, ele sempre só olha pro Conrad, ele sempre coloca o Jeremiah de escanteio. E aí essa cena representa muito isso, do tipo, no próprio casamento do Jeremiah, ele é colocado de escanteio a partir do momento que o Conrad chega. Não só nessa cena, mas também quando a Kaylee fala que ela reservou, então, o restaurante que o Jeremiah adora, e o Adam fala, ai não, vamos no outro que o Conrad ama, porque ele nunca tá aqui. A gente tem, eu acho que esse momento muito claro, né, de como, querendo ou não, esse é o casamento do Jeremiah, mas o Conrad, não por culpa dele, mas ele está ofuscando essa situação, né? E eu acho que, dentre todos os defeitos e todos os erros do Jeremiah, eu ainda assim fico com pena dele estar passando por isso, porque ninguém merece passar por isso, né? Ainda mais esse desprezo vindo do próprio pai. Eu acho que a própria série também coloca bem claro, né, que apesar de ser o casamento do Jeremiah e da Belly, a gente tem visto um foco muito grande nesses momentos, né, que trazem, na verdade, o Conrad pro centro dessa história, né, e essa cena, eu acho que representa também tudo isso dentro da narrativa. Além de tudo isso, a gente tem uma cena muito importante nesse episódio também, e o Conrad, então, decide chamar a Laurel pra conversar. Eu acho que desde sempre a gente vê essa relação do Conrad e da Laurel, e eu acho que essa cena foi muito interessante pra trazer isso à tona novamente. Obviamente, né, tanto a Laurel com os meninos quanto a Susannah com a Belly, mas com a Belly, né, mas com a Belly e o Steven, eles têm uma relação de família, porque afinal de contas, né, eles sempre foram família, a Susannah e a Laurel sempre foram a família uma da outra, independente de laços de sangue ou não. A gente tem então essa conversa onde o Conrad, ele é honesto com a Laurel e ele fala sobre o quão triste a Belly tá de não ter a mãe dela no casamento. A Laurel vê o quanto isso é difícil pro Conrad, também foi essencial pra ela finalmente se ligar, né, porque a gente teve a própria Belly e o Jeremiah tentando convencer ela a participar do casamento do jeito errado, é claro, mas ainda assim, né, eles tentaram honestamente conversar com ela. A gente tem o John, pai da Belly, né, falando pra ela, olha, independente do que vai acontecer, esse casamento vai pra frente, e se você não estiver lá, você vai se arrepender, né. Eu acho que é uma coisa muito clara, independente dela aprovar ou não o casamento, claramente a Belly e o Jeremiah estão muito, muito certos de que eles querem fazer isso. Por fora, né, por dentro a gente pode ter uma conversa mais profunda sobre isso, mas para as outras pessoas, eu acho que fica muito claro que eles estão falando sério sobre o casamento, né? Não foi uma coisa assim, a gente vai casar e aí meio que deixaram pra lá. Eles foram atrás das coisas. Tanto que a Laurel, ela sabe dos sentimentos do Conrad. Eu acho que fica muito claro nessa cena. E ela vê que ele tá se esforçando pra aceitar esse casamento porque ele entende que não tem pra onde ir. E aí isso desperta nela também essa atitude de tipo, bom, talvez realmente seja a hora de aceitar e fazer o que é melhor nesse ponto, né? Tipo assim, a gente já tá aqui, então o que a gente pode fazer pra que não seja tão ruim assim? E aí eu confesso que a cena que eu chorei nesse episódio foi a cena da reunião da Belly com a Laurel. A hora que a Belly chega no chá de panela dela e a Laurel tá lá e ela vê a mãe dela e elas se abraçam, eu tava assim, ó, meu Deus do céu.
A pobre da Belly tá passando pelo inferno nesse planejamento de casamento, né? Qualquer planejamento de casamento já é estressante, agora você fazer isso. E aí, ela ter essa relação, né? A gente já sabia o quanto a falta da Laurel tava magoando ela, mas eu acho que as duas arrasaram muito nessa cena de mostrar esse alívio, né? É óbvio, a Laurel, ela pode não estar apoiando ainda lá no fundo o casamento, mas pra Belly, a presença dela ali já tem um significado muito grande, e aí depois a gente também vai ver a própria Laurel dando um presente que pode ser muito importante para o futuro. É um crédito de passagens aéreas para que ela e o Jeremiah usem pra lua de mel deles. Se é que vai ter lua de mel. A essa altura eu já começo a duvidar. E aí a gente vai ter, então, esse chá de panelas e mais um momento muito importante. Então, tem várias dinâmicas ali, né? A Taylor organizou o chá de panelas e tudo mais. Uma das dinâmicas é a Belly mostrando o quanto ela conhece o Jeremiah, que é uma coisa que a gente sabe, porque afinal de contas ela cresceu com ele, são amigos a vida inteira. Ela esteve presente para muitas memórias, né, da vida dela com o Jeremiah e da vida do Jeremiah de uma forma geral. Mas a memória que a Belly tem, e que inclusive ela narra para todos sobre ele encontrando um cachorro e como foi triste quando o cachorro foi embora e ele chorou, nananã, é uma memória do Conrad. E o próprio Jeremiah fala isso pra ela, né? O Steven briga com ela e fala, não, na verdade foi o Conrad. Ela não admite, né? Ela não aceita, ela fala, não, foi o Jeremiah. Mas depois o Jeremiah fala que realmente foi o Conrad. E aí, eu acho que nesse momento, o Jeremiah começa a ter... Tem uma sensação ali, né? No fundo da mente dele de que algo está errado. E aí, eu acho que esse é um jeito muito claro também de mostrar o quanto a cabeça da Belly é confusa em relação ao que é Jeremiah e o que é Conrad e como separar os dois. E exatamente o quanto isso tem sido representado na série através de todas as cenas onde a gente fala sobre as cores, né? Vermelho, azul. Esse episódio também teve alguns momentos sobre isso, né? De como o azul até então representava o Jeremiah, porque é a cor favorita da Belly. E a gente tem visto essa troca. Então a gente tem visto o Conrad usando azul, a gente tem visto o Conrad, né, usando a prancha azul, por exemplo, roupas azuis, e a Belly usando roupas azuis com coisas, né, detalhes em azul quando ela está com o Conrad e usando vermelho quando ela está com o Jeremiah, porque na verdade ela sempre achou que o vermelho, né, ele significasse o Conrad, significasse, enfim, algo que ela não teria, né? Mas que o azul significava o amor verdadeiro dela. E agora, com essa troca, né? E com o fato de que essas memórias da Belly têm estado tão intrinsecamente enroladas, né? Como ela divide, como ela consegue separar o que é Conrad e o que é Jeremiah na vida dela, né? Óbvio, essa memória, ela é uma memória extremamente caricata, no sentido de... É uma memória inocente, né? Não importa que ela achava que era o Jeremiah, mas na verdade era o Conrad. Mas ela representa algo muito maior, né? E ela tem um significado muito maior, exatamente para mostrar essa confusão da Belly e como agora, estando noiva da pessoa que ela acredita que ela ama, ela começa a desenrolar esses sentimentos que vão culminar na última cena do episódio. Tá, antes da gente falar da última cena, tem duas cenas que eu queria falar. A primeira delas é uma cena onde a Belly tá falando com o Jeremiah pelo telefone. Acho que é, inclusive, a mesma cena que ela pergunta sobre o cachorro, né? E aí, logo no começo, quando o Jeremiah atende, ela fala sobre eles terem cometido um erro. E aí, fica um silêncio do tipo... O Jeremiah tá achando que ela vai largar ele a qualquer momento. Então, eu acho que, apesar de tudo, o Jeremiah, ele tá vendo que existe uma certa fragilidade, né, em tudo isso que tá acontecendo. Eu não sei se ele enxerga as atitudes individuais dele, né? Então, o fato de que ele sempre tá pedindo pra Belly abrir mão de alguma coisa pra esse casamento dar certo, né? O fato de que ele sempre tá pedindo pra ela aceitar menos do que ela merece pra esse casamento dar certo. E é engraçado porque, nesse caso, o menos do que ela merece nem né? Tipo assim, ter um casamento que não tenha tudo, né? Digamos, que não seja um casamento caríssimo, que não seja o casamento mais chique do mundo, porque não é isso que a Belly quer. A Belly, ela quer um casamento onde ela possa estar com as pessoas que ela ama, né, e que ela possa celebrar esse casamento. E o Jeremiah, ele insiste para que ela faça tudo isso ser sobre ele, né, ser do jeito dele, as coisas que importam pra ele, sem perceber o quanto isso tem afetado a Belly, o quanto isso tem feito a Belly se apagar e se e excluir as próprias vontades e os próprios desejos, né? Então a gente vai ver ela lá no clube, vendo as coisas do casamento e vendo que nada do que ela quer. Então o sanduíche que ela tinha pensado que era o sanduíche que eles queriam pro casamento, ela não vai ter. O apartamento, que é o apartamento que eles tinham gostado e que ela amou e que era o apartamento perfeito, ela não vai ter, né? As pessoas, o casamento
casamento pequeno ela não vai ter. E quando a Belly questiona isso, e ela fala, não, mas eu não quero olhar pra um monte de estranho no nosso casamento, pessoas que eu não conheço e tal, o Jeremiah fala, não, mas aí você olha só pra mim. Senhor, este dia é sobre vocês dois, e não só sobre você. Tá bom? Então tá bom, eu tenho falado muito isso nos vídeos, sobre como estar com o Jeremiah é algo que faz a Belly conseguir ignorar melhor todas as coisas que acontecem fora dessa bolha, né? E quando ela sai, quando ela tá longe do Jeremiah, e não só quando ela tá com o Conrad, mas quando ela tá longe do Jeremiah, é como se esse filtro, né, de contos de fada começa a se desfazer e ela começa a enxergar a realidade dela pelo que ela é, né? Então, tanto a Belly ter tido essa memória, que na verdade ela achava que era o Jeremiah, mas era o Conrad, quanto, né, começar a questionar algumas escolhas ali em relação ao casamento. E aí, a gente tem a cena, a gente tem o flashback misturado com uma cena do presente da Belly e da Laurel assistindo um filme, né, um musical. Ela fala, a gente sempre assistia musicais, nanana. E aí, o musical do passado, a gente vê elas assistindo Bye Bye Bird, que é um musical clássico, super antigo, e uma das músicas se chama Eu Amo Conrad, né, que é uma música sobre o pássaro lá do musical, que se chama Conrad. E aí a gente vê a Jenny Han, ela é o capeta, né, e ela fala, a Belly fala, eu cantava essa música não pensando no filme, mas pensando no meu Conrad, né. Então, claramente, ela tem essa conexão aí muito grande. E depois, a gente vai ter, no presente, a Belly e a Laurel assistindo um outro musical. Essa temporada, ela tem feito muitas referências a filmes clássicos, né? Então, a gente já teve Sabrina, a gente já teve Casablanca, e agora a gente tem esse musical chamado Funny Face, que em português veio como Cinderela em Paris. E é um filme com a Audrey Hepburn, que é uma das atrizes mais clássicas da história do cinema. E na história desse filme, como vocês podem imaginar pelo título, né, em português, Cinderela em Paris, esse filme ele fala sobre uma viagem pra Paris. A gente sabe que a viagem pra Paris não existe mais, né, mas será que não existe mais mesmo? Será que a Jenny Han não está tentando contar alguma coisa pra gente, deixar um easter egg de que talvez a Belly vai encontrar o caminho dela pra Paris, independente dela ter desistido desse intercâmbio por conta da situação com Jeremiah, por conta desse casamento, por conta de tudo isso, ela desistiu do intercâmbio, mas talvez a Belly vá achar um caminho para Paris de alguma maneira. E talvez esse caminho para Paris, né, e talvez a presença desse filme aqui, ela represente exatamente isso, esse caminho que a Belly vai encontrar para Paris, e como talvez lá em Paris, né, nos planos dela inicialmente, ela estaria fazendo esse intercâmbio e o Jeremiah ia visitar ela e os dois iam viver ali um romance em Paris, né, afinal de contas eles estavam juntos, namoravam e tal. Mas talvez esse romance não seja entre ela e o Jeremiah, e seja sim entre ela e o Conrad, né. Talvez quando ela encontrar o caminho dela para Paris, também significa que ela vai ter encontrado o caminho dela de volta para o Conrad. A Jenny Han é uma pessoa extremamente atenta a detalhes, e esse não é o tipo de coisa que passaria apenas aleatoriamente por ela, né? Então eu sinto que esse filme, ele traz esse easter egg e essa mensagem muito clara de que existe Paris no futuro da Belly, e que talvez esse Paris não tenha a ver com o Jeremiah, mas sim com o Conrad. E aí a gente chega nela, a última cena do episódio. Eu sei que muita gente que leu o livro estava ansiosa para essa cena, porque a gente tem, então, um acidente, né? O Conrad sofre um acidente surfando e ele se machuca bem feio. E aí, a Belly, ela vai acabar cuidando dele, né? A Belly vai limpar o ferimento e tudo mais, e vai rolar um momento entre eles. Vou até me ajeitar aqui pra gente falar sobre esse momento. E esse momento não poderia ser ao som de nenhuma outra música, senão False God, da Taylor Swift. False God já tocou em O Verão que Mudou a Minha Vida, lá na primeira temporada, em uma cena onde a Belly e o Conrad quase se beijam, mas são interrompidos pelo Jeremiah quando eles soltam um rojão, né, um fogo de artifício ali na direção deles, e a gente tem False God. E aqui, de novo, a gente tem False God quando o Jeremiah interrompe o beijo da Belly e do Conrad. Neste caso, né, no caso do nosso momento atual, o Jeremiah interrompe pelo fato de que ele é o noivo, né, da Belly, no caso. Então ela, obviamente, não vai beijar o irmão dele. A gente, obviamente, tem esse paralelo de que o Jeremiah, ele sempre tá nessa posição de atrapalhar algo, né, de interromper algo entre a Belly e o Conrad. Algo que aconteceria se o Jeremiah não estivesse nessa posição. No caso, no passado, né, foi um ato, uma interrupção ativa que ele fez. E aqui, não necessariamente, mas eu acho que a mensagem é bem clara, né, por a gente ter
ter essa música. Eu acho que, de novo, a Jenny Han não coloca coisas de forma aleatória. Milhares de músicas da Taylor Swift, ela poderia ter colocado outra música da Taylor Swift, né? A gente sabe que ela não economiza nas músicas da Taylor Swift nessa série. Então a escolha de ser uma música, de ser esta música e dos significados dessa música, né? Então agora a gente vai entrar no meu modo Swift, então eu já peço desculpas, né? Mas hoje também é dia de anúncio de álbum novo da Taylor Swift. A gente vai ter novidades do The Life of a Showgirl, inclusive estou temática de unhas e maquiagem para me preparar para o anúncio mais tarde. Mas False God é uma música da Taylor do álbum Lover, que é um álbum sobre amor, é um álbum sobre muitas coisas bonitas, como o próprio nome já diz, como a música título diz também. Lover é uma música linda, talvez uma das mais românticas da Taylor, mas ele também é um álbum triste, né? Então a gente tem uma outra música que já fez uma aparição, O Verão que Mudou a Minha Vida, que foi Daylight, que apareceu nos trailers dessa terceira temporada, e que também tem os seus próprios significados por trás, né? Principalmente em comparação com Red, que é uma outra música que também apareceu. Mas vamos falar de False God, que senão aqui eu vou ficar mais 40 minutos falando sobre os significados das músicas da Taylor Swift em relação ao Verão que Mudou a Minha Vida. False God, então, ele é uma música sobre uma certa obsessão pela pessoa, né, com quem você tem um relacionamento, ou enfim, a pessoa por quem você está apaixonada. Inicialmente, a gente tem a letra da música falando, será que a gente era doido por achar que isso poderia dar certo? Então, ele fala muito sobre uma insegurança dentro desse relacionamento. Eu acho que sobre um grande e se, que eu acho que é um grande resumo do que é o relacionamento da Belle e do Conrad, né? Obviamente, eles estiveram juntos em determinado momento, né? Então a gente vê momentos dos dois juntos, a gente sabe que eles tiveram um relacionamento lá no começo da segunda temporada e que não deu certo, sim, por atitudes tanto da Belle quanto do Conrad, né? Mas também por situações extenuantes externas, em relação à morte da Susana e à doença da Susana, enfim, né? Tudo isso. Então, existe essa insegurança nessa relação, mas existe também um medo sobre não saber se isso poderia dar certo. Dessa coisa do tipo, esse e se vai viver pra sempre na cabeça da Belle. E nessa cena, isso fica bem claro. Tanto que depois que rola essa tensão toda entre eles quase se beijam, rola um momento, a Belle tá ali, mano, ela tá pronta pra pular do precipício, né? No caso, o precipício é o Conrad. Ela para e ela fala, meu Deus. E aqui, lá na cena do pêssego, né, ela até menciona a cena do pêssego. Lá na cena do pêssego, o Conrad tinha ativamente, né, dado esse passo. Aqui, quem fez foi ela. Ela que namora, ela que é noiva, ela que tem um relacionamento, ela que não deveria mais pensar sobre o Conrad, ela que não deveria mais ter sentimentos pelo Conrad. Então, aqui, ela vai olhar e falar, puta merda. E a música, ela vai ajudar a trazer bastante isso. A música fala bastante, ela brinca bastante com essas questões de religião, né? Afinal de contas, ela chama False God, então um deus falso, né? E que mesmo que esse amor seja um deus falso, a gente ainda assim worship, né? A gente ainda assim acreditaria, a gente ainda assim investiria nesse relacionamento, a gente ainda assim estaria ali pra esse amor, pra esse relacionamento. Acho que não fica mais claro do que isso, né? A Jenny Han, ela realmente tem a mente de titânio de analisar essas músicas, e eu acho que é muito maluco pensar que a Jenny Han provavelmente gasta mais tempo do que seria saudável pensando em quais músicas ela gostaria. Eu faço isso, né? Quando eu gosto de um casal, quando eu gosto de alguma coisa, eu falo, pô, qual música da Taylor Swift se encaixaria nisso? Mas aí a Jenny Han, ela tem dinheiro pra ir lá e comprar os direitos da música pra poder colocar na cena que ela imaginou, né? Então não é só que ela tá imaginando na cabeça dela, mas ela usa essas músicas pra conversar com a gente e se comunicar com a gente. Ela sempre faz isso, né? Mas eu sinto que quando é uma música da Taylor Swift tem um peso maior, especialmente porque a gente sabe que a Taylor Swift não dá as músicas dela pra qualquer coisa, e 2, a presença constante de músicas da Taylor. Óbvio, a gente tem várias músicas de vários artistas famosos que sempre estão presentes, então a gente já teve algumas da Billie Eilish, já teve do Harry Styles, já tivemos várias, mas eu acho que a Taylor, ela tem uma conexão especial com essa história, né? E principalmente um repeteco de uma música como False God não é aleatório. Enfim, então a música, ela representa isso. Mesmo que esse relacionamento seja uma farsa, mesmo que isso aqui seja algo que não vai dar certo, a gente ainda assim iria atrás, a gente ainda assim almejaria esse relacionamento. Eu acho que essa temporada, ela deixa muito claro qual é a história que tá sendo contada, né? Eu acho que entre a primeira e a segunda temporada existiam óbvios subtextos de relacionamento e tal, mas eu acho que a Jenny Han, ela fez um trabalho, inclusive, que eu acho melhor na série do que nos livros, de criar essa dualidade, né? De colocar a Belle nessa posição de estar em dúvida entre os dois. Porque também, se você coloca algo só assim, é só o Conrad, então é melhor
você não ter um triângulo amoroso, né? Então é melhor você contar essa história logo de uma vez e é isso. Mas eu acho que na série ela coloca um peso no Jeremiah exatamente por conta de todo esse envolvimento dos três desde sempre, né? E eu sinto que isso na série é bem mais desenvolvido a ponto de a gente terminar a segunda temporada com a Belly com o Jeremiah feliz, né? Que aqui, quando a gente chega aqui 4 anos depois, a gente vai ver que esse relacionamento, ele tá fadado ao fracasso. Eu acho que esses últimos episódios e essa terceira temporada em si, ela tem deixado isso muito claro, né? Mas é porque eu sinto que ela não se sente segura nesse relacionamento. Eu acho que tudo isso tem construído pra algo muito óbvio. Então, eu acho que daqui pra frente é só pra trás pra Belly e Jeremiah. Vamos ver o que os próximos episódios trazem, porque tecnicamente ainda tem um casamento pra acontecer nessa temporada. Então é isso, se você gostou desse vídeo, assistiu esse vídeo até aqui, comenta aqui embaixo pra mim, porque eu quero saber o que vocês estão achando dos nossos vídeos semanais. Semana que vem a gente tem mais análises. Não esquece de me seguir nas redes sociais pra acompanhar outros vídeos, outras análises, outros comentários, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!